Apresentação. Este livro é voltado a todos aqueles que desejam conhecer as origens e o destino do Brasil sob uma ótica que transcende a história convencional como nos foi ensinada, a qual pode distorcer muitas vezes os fatos e conclusões. Saber sobre o passado é fundamental, pois nos permite um correto olhar sobre o presente para trilharmos o caminho para o futuro. Esta abordagem não visa desafiar a história como nos foi ensinada, pois o método dos historiadores parte de pesquisas factuais com análise de registros coletados, porém sempre existem questões obscuras que deixam de fazer sentido, pois os registros temporais podem estar fragmentados. Além disso, muitos relatos são oriundos das versões daqueles que tiveram interesses em manter os seus olhares seguindo suas próprias conveniências e nem sempre se pautaram pela imparcialidade devida. A história que se faz no dia a dia acaba sendo contada sob o prisma de ideologias e tendências que muitas vezes desinformam e escondem as realidades, o que com o passar do tempo faz com que as versões falsas, repetidamente reafirmadas, sejam transformadas em verdades absolutas. Um ponto de vista pode ser o de manter a vista fixada e enrijecida em um determinado ponto. Por isso temos que manter a mente aberta a novas possibilidades, usando o discernimento, adaptando nossas lentes para olharmos outras perspectivas, considerando tudo como um sistema orgânico e interrelacionado, que cumpre um plano de evolução humana e do próprio desenvolvimento da alma de cada um de nós. A abordagem tem que necessariamente considerar o aspecto espiritual, sendo este o fio condutor que liga todos os eventos, criando os ambientes necessários para o exercício da vida das almas que migraram pelos diferentes momentos da história. A história humana é repleta de conflitos, por questões étnicas, religiosas, culturais, onde sempre existiram os opressores e os oprimidos, numa dança regada por paixões e desejos, cobiças, traições e morte, mas que também indicaram exemplos de virtudes e de determinação na defesa dos valores eternos, representados pelos heróis. Dentro dessa dicotomia, não há vítimas e nem algozes, pois a vítima de hoje pode ter sido o algoz de ontem, estando os dois vinculados em uma teia de relações causais para que se cumpram o Dharma, ou seja, a missão daquilo que necessita ser realizado. A expansão e domínio de um império, de uma nação, de um reino, de uma tribo até chegar aos grupos familiares, seguem o mesmo símile e devem ser interpretados como meios necessários para que se exercite a evolução de cada um diante da longa caminhada. A história individual de cada pessoa se transforma na história universal, pois tudo está condicionado a um plano maior e por mais que possamos nos arrogar ser donos de nossos destinos, de fato estamos condicionados às leis do plano, que pode ou não ser retardado, mas que sempre haverá de ser cumprido. Não é fatalismo, mas é destino certo, sendo que o livre-arbítrio no qual somos detentores, está relacionado à nossa capacidade que temos de fazer as escolhas certas, ainda que caiamos em fazer as escolhas erradas. O olhar para a história deve ser feito sem críticas, pois tudo o que passou já foi consumado e, logicamente, não há nenhuma hipótese de alterar qualquer evento. Mas se o evento não pode ser alterado, pode sim ser alterada a nossa percepção do que passou, por meio da compreensão e aceitação do passado, mas sem deixar de considerar os erros que foram cometidos como formas de aprendizados, a fim de que não venhamos a repetir os mesmos enganos. Somente podemos jogar luz quando conhecemos a nós mesmos e o nosso autoconhecimento depende do entendimento do contexto da história, de nossas reais origens e das condições em que vivemos. O Brasil tem que ser compreendido não como um país, uma nação apartada das demais, um povo com suas idiosincrasias e costumes, mas sim pela importância que tem diante do contexto dessa evolução planetária, que foi planejada pela providência para conduzir a humanidade a um futuro de luz e glória. Para entendermos essa saga temos que voltar a um passado longínquo, em busca das histórias, ainda que fragmentadas, juntarmos os pedaços e fazermos suas conexões, formando um mosaico para compor um quadro coerente que nos apresentará o que de fato somos e com isso auxiliar na nossa afirmação enquanto brasileiros. A autoafirmação deve ser exercida não no sentido de termos uma identidade nacionalista isolada, mas para termos a convicção de que a verdadeira nacionalidade é aquela que nos une em uma grande fraternidade solidária da nação dos homens. O Brasil é a semente do novo porvir, uma semente que fará nascer a concórdia, a fraternidade e a liberdade humana. No entanto, para que isso seja realizado, há a necessidade de que estejamos preparados como nação soberana, a fim de que sejam salvaguardadas as responsabilidades para que essa transição seja feita por nós que aqui nascemos ou que tenhamos adotado o Brasil como nossa própria terra,
para que os destinos sejam assegurados sem interferências e posses espúrias de aventureiros interessados nos seus ganhos de exploração, que sempre estiveram presentes para assombrar a nossa história, aventureiros tão bem conhecidos de todos nós, pelos séculos que nos antecederam. Onde a luz brilha sempre será um local de ataque das sombras, pois nessa dicotomia haverá lutas e ambições para que se retarde o processo da evolução. Muitos duvidam sobre esse destino redentor reservado ao Brasil, alegando que aqui se juntaram um grande contingente de pessoas e personalidades corrompidas, muitos ocupando elevados postos na administração pública nos diferentes poderes da República. Como poderia estar assegurado o cumprimento do desabrochar da terra da convergência num ambiente repleto de iniquidades, diferenças sociais, violências e injustiças? De fato isso é verdadeiro, mas há de se compreender que muito do karma daqueles que integraram outras nações por milênios, como as almas falidas em cruzadas religiosas, de inquisidores, de assassinos, de estupradores, de generais carniceiros, de políticos corruptos, de religiosos pervertidos, entre outros dotados de inteligência desvirtuada para o mal, vieram para o Brasil, para se regenerarem. Muitos já conseguiram se regenerar e outros estão em processo. O Brasil, de fato já é a nação da convergência humana, pois acolheu, acolhe e acolherá todas essas almas. E haverá de se firmar ainda mais o espírito da fraternidade. O exemplo da convergência humana não é necessariamente baseado como é exercida a política ou pelo vigor econômico ou social, mas sim é forjado pela cultura da solidariedade, caracterizada pela aceitação do outro em acolhimento e colaboração fraterna. Os diamantes somente são forjados nas altas temperaturas e em elevadas pressões, assim como a flor de lótus que nasce no lodo para se revelar em toda sua pureza. O Brasil começa há muito tempo, pelos sonhos dos profetas e de todos aqueles que anteviram ser aqui esse celeiro tão acalentado, onde verte de suas terras o leite e o mel para o provimento do homem, da união e da concórdia, da segurança e da fraternidade. Este livro se baseia em diferentes fontes, desde os antecedentes geológicos que demonstram que o local em que hoje se encontra o Brasil se constitui no berço da geração da vida no planeta. Comentarei sobre a saga dos celtas, povo que veio do Oriente, migrando paulatinamente rumo ao Ocidente, até encontrar o obstáculo do Oceano Atlântico, mas sem que isso viesse a diminuir seu ímpeto pela busca por novas paragens ocidentais. Ímpeto que concretizou no seu devido tempo pelas descobertas além-mar. Discorrerei sobre a história do primeiro templo, fundamental para que tudo isso ocorresse, sobre as viagens e descobertas fenícias, sobre a Guerra de Troia, sobre o antagonismo com a Grécia Antiga, sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor pelo profeta Daniel, sobre a construção do Templo do Islã e da ocupação da Ibéria pelos árabes, sobre as cruzadas e os templários, assim como sobre as navegações, culminando com a descoberta do Brasil e detalhes do seu desenvolvimento até os dias atuais, incluindo os movimentos de independência e a formação da unidade nacional, comentando sobre os feitos e desfeitos da República. Naturalmente as passagens relatadas não têm a pretensão de aprofundar nos detalhes, mas sim fornecer um panorama de fatores geopolíticos envolvidos, desenhados por conflitos com os consequentes choques de culturas de civilizações, com o surgimento e quedas de impérios, seus domínios territoriais, processos de migrações, ou seja, todos os aspectos de turbulências que operaram mudanças na história, a fim de que possamos traçar um fio condutor que possibilitará fazermos as conexões entre os diferentes pontos abordados na linha do tempo.